Uma vez, há bastante tempo, a gente fez uma entrevista aqui mesmo no Corinthians, para o Outro Arena, com o Sport TV, e eu lembro que eu perguntei para você sobre condição técnica, aí ainda na pergunta do Mano, a questão do goleiro, Cássio. Você falou assim, pô, teve um momento que eu estava ruim, o Walter tinha que ser titular. Sim. Lembra? Uhum. Pô, não estava bem, estava mal, eu preciso estar mais fino do que o fino, eu estava mal. Hoje, quando você ouve assim, o Cássio não pegou aquela bola, era defensável. O Cássio, como é que você está hoje? Pô, ontem você foi buscar uma bola numa falta do Scarpa, né? Que se você tivesse uns 2 gramas mais pesados, tu não chegava naquela bola. Como é que você tá? E aí, nação corintiana, seja todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, canal esse voltado para as principais notícias do Timão. Então, pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? Pois é, muitos criticam, mas passa ano, entra anos, e o goleiro do Timão é Cássio, né? E vamos acompanhar o corte aqui, pessoal, onde ele faz fortes declarações, fala do seu futuro, fala do atual momento, fala de momentos difíceis, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo. SBT Sport, link na descrição. Pessoal, Cássio hoje é o maior goleiro da história do Corinthians. Não adianta que eu, a você e qualquer um querer apagar o que ele já fez. É um goleiro que tem identificação com a camisa do Corinthians. É um goleiro que a gente sabe o potencial. Ele pode ainda nos dar muita alegria, como vem dando, né? No último jogo aí salvou um lance e fosse outro goleiro ali, dificilmente ia pegar a bola. Então, pessoal, eu vejo o Cássio como acima de qualquer outro goleiro no Corinthians. Eu vou voltar aqui e vou dizer. Cássio é o melhor goleiro do futebol brasileiro, pessoal, hoje. Se vocês concordam, deixa a sua opinião nos comentários. Então é isso, vamos trazer o corte. Peço aqui, pessoal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe o vídeo. Fique no vídeo até o final, tem muita informação. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí e vamos ver o que foi que Cássio falou. Vamos lá, pessoal. Como o goleiro Cássio. Não, Kleber, eu me vejo muito bem, assim, honestamente. Até porque hoje você tem que entender a mudança no futebol. Quando veio a Copa do Mundo, até eu brincava com meus amigos, falei, pô, o que o Neuer veio fazer na Copa do Mundo? Nenhum goleiro jogava com os pés no Brasil. Teve a Copa do Mundo no Brasil, todo goleiro tinha que saber jogar com os pés. Você tem que se adaptar. Peguei alguns treinadores que começaram, eu comecei a fazer treino específico. E, pô, atleta, tu vê a longevidade, você vê o Fábio jogando, Felipe Melo. Hoje, se o atleta não for profissional, você acaba ficando para trás. Com 25, o outro te atropela. Exatamente, porque hoje você tem que ter regrado dentro e fora de campo, tem que ter um trabalho de musculação, você tem que trabalhar. E sobre a pergunta, às vezes eu acho que eu consigo fazer tantas coisas grandes aqui no Corinthians, e eu já vi pessoas falando, mas se fosse o goleiro não teve problema, mas como é o Cássio, eu acho que ele poderia defender. Então eu acho, pelo que eu construí, pelo que eu fiz, sempre te acha que a bola é impossível eu vou pegar, mas às vezes as coisas não acontecem. Mas você reconhece que isso é razoável? Quer dizer, como você pegou tantas bolas que poucos pegaram, quando você não pega uma bola que dava eventualmente para pegar, acaba cobrando mais? Isso é ruim ou é do jogo? Eu acho que hoje em dia é difícil você controlar isso, porque hoje em dia todo mundo tem o direito de dar sua opinião, todo mundo fala, todo mundo acha que sabe das coisas assim, e tem seu direito de ter sua opinião, não tô criticando isso nesse sentido, mas eu levo numa boa, até porque, cara, eu sei o quanto eu trabalho, o quanto eu me dedico, e não é por falta de dedicação, empenho, ou porque eu tenho 36 anos que está acontecendo ainda. São coisas que acontecem e às vezes você não consegue controlar. O Carlos Miguel tem bola para ser titular do Corinthians quando você não estiver mais aqui? Cara, o Carlos Miguel jogou muito bem os jogos, foi bem. Assim, quando o Walter era meu reserva, foi muito bem. E como você falou, eu estava mal uma época, o Walter foi titular. E não vejo assim, eu vejo por todos os goleiros de outros clubes. E não é pelo Carlos Miguel, eu acho um menino super bacana, super bem. Em time grande tem uma diferença de ser o número 1 e ser o número 12. Exatamente, é o que eu falo para os caras lá na arena, eles brigam comigo. E não pelo Miguel, é só você ver os goleiros grandes que saíram quando substituto da situação. Jogar 1 ou 2, beleza. Jogar 1, 2, 10, 20, é onde o cara vai mostrar que ele é o titular. Como você, quando entrou no lugar do Júlio César, se você não tivesse jogado, o Júlio César voltava. Sim. Eu acho que potencial ele tem, assim como eu também peguei uma safra aqui de goleiro bom aqui, porque tem o Carlos Miguel, que vem bem, tem o Felipe Longo, que foi campeão da Taça São Paulo, jogando muito bem, tem o Matheus Donelli, que estava na seleção também, e fora os outros goleiros que o Corinthians tem, então tem uma safra muito boa. Eu acho que não só nesse sentido de disputar a posição, mas tentar, tipo, o Carlos Miguel
e entre os outros goleiros, ajudar eles a evoluir, a não cometer os mesmos erros que eu cometi no passado. Tem a questão de, na época eu perdi a posição, o Tite falou que eu estava mal fisicamente, estava mal fisicamente na época. De evolução, acho que não só eles, o time do Corinthians é um time jovem. O que eu puder ajudar, agregar eles fora de campo, porque faz diferença você, de repente, dar um conselho que, de repente, às vezes, eles não vão gostar, mas lá na frente eles vão lembrar do que coisa. O que não pode eu, de repente, estar vendo as coisas erradas ou vendo eles e ficar quieto. Então, eu acho que tanto dentro como fora de campo, eu tenho que tentar ajudar esses meninos aqui para eles evoluir. A gente já discutiu o jogo de ontem, Corinthians e Atlético. Achei um jogo ruim, tá? Amarrado, chato, mais brigado do que jogado. Você e o Everson botaram a camisa para lavar só por uma questão de higiene, né? Pegaram 1 ou 2 bolas e tal. Mas como resultado, mesmo sendo em casa e com o detalhe do Batalha ter sido expulso, é um bom resultado ou é um mau resultado? Acho que foi um bom resultado, assim, foi um resultado esperado, assim, eu não vejo como perder 2 pontos. Eu vejo que foi um resultado justo, até porque foi um jogo amarrado mesmo, um jogo difícil. A equipe do Atlético é uma equipe muito competitiva, bem treinada, assim como a nossa, e a gente, dentro do possível, assim, conseguiu fazer um jogo equilibrado. Mas é o primeiro jogo, primeira rodada do Brasileiro. Creio que com o tempo a gente vai evoluindo, temos uma partida muito importante assim, mas no meu ponto de vista foi um resultado justo. A gente pode esperar um Corinthians assim empolgante como foi o Corinthians de 2015, como foi aquele primeiro turno do Corinthians de 17, ou hoje isso é melhor pensar só na goleada por 1-0? Eu creio que essa goleada de 1-0 faz muito parte da história do Corinthians, né? Isso não é só da minha época, em outras épocas também. 1-0 sempre foi goleada no Corinthians, mas, claro, eu acho que aqui nós temos que pensar no jogo a jogo. Não adianta a gente fazer uma... Lógico que nós temos que aprender com o ano passado, que foi ruim, principalmente em casa. A gente foi muito irregular em casa, a gente acabou perdendo muito. Raro, né? E a gente foi muito mal em casa, assim, irregularmente. Se for pegar... A gente já estava conversando, perdemos no mínimo uns 15 pontos em casa, que seriam importantes para a gente, de repente, estar brigando em outra parte da tabela. E nós temos que aprender com o ano passado para ser forte em casa e pontuar fora. Então, não dá para nós brigar na parte de baixo da tabela. O Corinthians não está acostumado a brigar com isso e tem dificuldade porque é um clube que não está acostumado e é uma pressão muito grande. Então, nós temos que ser regular nesse Campeonato Brasileiro, evoluir. Depois as Copas são outras situações, mas o Brasileiro... No meu ponto de vista, nós temos que voltar a ser muito forte em casa. E tem que pensar nas Copas, né? Quarta-feira tem o sorteio da Copa do Brasil, todo mundo vai conhecer o adversário da terceira fase. Semana que vem já tem Copa Sul-Americana. Eu acho que tem que pensar nisso também, né? Se o momento não é de um time ainda regular, como você disse, não pode brigar embaixo, mas não tem nenhuma garantia de brigar em cima. A Copa é um negócio que você vai... Ou seja, essa papo do jogo a jogo, que às vezes eu fico incomodado com isso. Vamos pensar jogo a jogo. Claro, vou pensar o quê? Mas esse jogo a jogo hoje é mais isso para saber mesmo por onde você vai, né? Por qual Copa, por qual campeonato. Se você for ver, tipo, que nem ano passado, nós estávamos numa situação meio da tabela do Brasileiro, tinha a Copa do Brasil e tinha a Sul-Americana. No começo, a Sul-Americana era a terceira força, vamos disputar, vamos focar tudo em outras competições e no final sobrou a Sul-Americana na semifinal e a gente não conseguiu. Então, nesse jogo a jogo tem que ter total importância em todos os jogos. Porque era lindo ter sido finalista, né? Pegou o Fortaleza pela frente e dançou, mas pô, se vai pra final, é um outro ano. Legal. Exatamente. E ganhar título, né? Faz 3 anos que a gente não ganha título, se tivesse ganhado um título da Sul-Americana ou até mesmo chegado na final da Copa do Brasil ganhar, ia ser completamente diferente a situação. Você falou um pouco de elenco, de treinador. Por exemplo, o São Paulo, que a gente ainda vai conversar sobre isso, está aí num alvoroço que ninguém sabe se o Carpini segue ou não. E isso está acontecendo cada vez mais, e seja qual for o status do treinador, né? O Mano chegou aqui em 2008 como um cara que estava começando, tinha ido bem no Grêmio, se solidificou aqui. O Tite meio que se recuperou aqui de uma carreira que também teve altos e baixos. Agora o Mano veio e não ficou. Outro dia eu estava vendo o Mano na ESPN, o resenha lá do Plihal, da turma lá, ele falou assim, um trabalho para esquecer, ele falou, do Corinthians desse ano, para ele. Agora vocês têm um técnico novo, um elenco jovem, com algumas mesclas dos caras campeões. Isso é fácil, difícil? Dá para fazer o mexidão bom ali?
Tem qualidade, assim. Acho que hoje nós temos um elenco mais consolidado. Acho que quando o Mano acabou saindo ali, que a gente oscilou, tava chegando algumas peças. Se eu não me lembro, o Garro não conseguiu jogar, entre outras peças que chegou o Mateuzinho, o Gustavo, então chegou algumas peças de reposição que agregaram para o time. A gente começou mal, não conseguiu não conseguiu jogar, não conseguiu fazer as coisas assim, e culpa geral. Infelizmente, quem pagou a conta acabou sendo o Mano, que acabou sendo demitido. Chegou o professor Antônio, ajudou. Fala dele pra mim, ele tá dormindo essa hora. Qual é? O cara tem 40 e poucos anos de idade, 40 anos, é um cara, né, que é um pouco mais velho que você. Não, dormindo não, acho que ele deve estar em reunião com a galera aí, que ele sai tarde aí. Ele não, mas nós estamos no ar às 11 e pouco. Não, então, nós estamos no ar às 11 e pouco. Qual que é? Assim, ele parece ter uma confiança muito grande nele, isso é fundamental. Sim. Né? Qual que é? Ele é um cara muito confiante, tem muita convicção no trabalho dele. E, Kleber, eu acho que é uma coisa muito importante, assim, ele tem uma comissão muito boa, que agrega muito ele. E, no meu ponto de vista, e vejo, assim, gosto de acompanhar os treinadores, e a gente vê o Pepe, que é um dos grandes, fala muito sempre da comissão técnica dele, que agrega muito para ele. Pepe é o Guardiola. O Guardiola, o Pepe Guardiola. Íntimo é outra coisa. E eu acho que ele tem uma comissão muito boa. De treinadores, de comissão técnica, onde eles dão total atenção para todos os jogadores, não tem diferença, mas uma coisa muito legal é que ele tem muita convicção no que ele faz, ele tem muita confiança e ele conseguiu passar isso para os jogadores. E eu acho que isso é muito importante. E, cara, eu estou muito confiante, assim, sabe, Corinthians a gente não sabe, assim, mas eu tenho muita confiança no trabalho dele, no nosso elenco, que a gente pode ir trabalhando, pode conseguir coisas grandes. E esse negócio da comissão técnica, esquece hoje, né? Um treinador grandão que cuida de tudo. Não existe. Não tem mais. É o Guardiola, é o Klopp, é o Ancelotti. Outro dia eu conversei com o Paulo Roberto Falcão, que passou uma semana lá com o Ancelotti. Ele falou, os caras sabem tudo, e é o filho que é assistente, o outro, não tem mais essa. Agora eu vou fazer umas perguntas de curiosidade para você, assim. Por que todo goleiro jogava de manga longa e agora joga de manga curta? Cara, eu jogo meu cu porque só vem manga curta, né? Deixar mal Mas o fornecedor. Você gosta? Eu gostava de jogar de manga longa. Eu gostava de jogar. O Leão falou uma vez pra mim que não deixava o goleiro dele jogar de manga curta. Ele que foi um grande goleiro. Não, mas eu nem opção nossa, porque eu gostaria de jogar, mas não aquela. Eu não gosto de jogar aquela segunda pele. Eu gosto de jogar. Se fosse longa, eu gostaria de jogar. O Everton joga com a segunda pele. A maioria, não tem nenhum goleiro no cenário brasileiro que joga com camisa longa, né? Eu acho que é mais pro fornecedor do que nossa escolha. Eu achei que era a escolha de vocês. Não. Você gosta quando tem pênalti contra vocês? Ano passado teve bastante pênalti, né? É sofrido. Mas ainda bem que nós tivemos a felicidade da maioria. Acho que ganhou todas as disputas de pênalti ano passado. A gente saiu vitorioso. Mas assim. A disputa é mais legal do que o pênalti no jogo. O pênalti é difícil. É porque a disputa de pênalti, em geral, tem outro aspecto. Consegue lembrar do que tu estudou em cima do jogador, ver as tuas estratégias. O pênalti normal é muito rápido ali. E tu tem que pensar rápido ali, ver qual que é as situações. Do pênalti normal, eu acho que tem toda uma situação. Se o cara errou, eu acho que tem jogadores que de repente muda a estratégia se o time tá perdendo nas cobranças. Tem toda uma série. E assim, eu brinco assim mesmo. Nação corintiana. Cássio deu entrevista, né? Soltou o verbo. Falou alguns pontos bem interessantes, né? Acho que pra mim, Cássio é o melhor goleiro, o maior goleiro da história do Corinthians. Tem muita discussão, né? Um goleiro que deu muita alegria aos torcedores corintianos. Pegou muita bola. Claro, teve altos e baixos, assim como todo goleiro, né? Todo goleiro no futebol, pessoal, todo profissional. Vamos resumir, né? Todo profissional tem altos e baixos, né? E Cássio teve o dele, né? Mas Cássio teve mais alto do que baixo. É um goleiro seguro, um goleiro que eu acho que até merecia ter vestido uma camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Mas eu sei que tem muitos torcedores do Corinthians que gostam de Cássio, né? Principalmente essa atual fase dele. Todo goleiro leva gol. E a gente diz assim, porra, dá pra pegar essa bola, né?
Mas, pessoal, acontece. Acontece. Isso não tira o que Cássio foi, o que é e o que será no Corinthians, né? Isso não vai apagar, né? É um grande goleiro, né? Inclusive, no último jogo aí contra o Atlético Mineiro, eu vou lançar aí se fosse outro goleiro, como eu tô dizendo aqui, né? A bola teria entrado numa falta de Scarpa, né? A bola lá na gaveta, ele conseguiu tirar. Entre outros lances, né? Que Cássio salvou, né? E a memória de todo torcedor brasileiro é curta. Eu não sei se vocês estão lembrados, no final da temporada passada, não fosse Cássio, talvez o Cássio e Romero. Talvez o Corinthians tivesse sido rebaixado, né? Mas a memória do torcedor é curta, né? Se apaga rápido. Mas a gente tem que reconhecer, né? Cássio, o que ele fez pelo Corinthians. E o que ele ainda vai fazer, eu não tenho nem sombra de dúvida, né? Eu acho que esse ano é uma temporada, ele destaca aí, né? E o grupo tem qualidade. Ele está impressionado com o trabalho de Antônio Oliveira e sua comissão técnica, né? Deixou bem claro, disse que é diferente. Nunca tinha visto isso, né? O que aconteceu com o Antônio Oliveira e a sua comissão técnica. Para ele é diferente, um trabalho diferente. Ele disse que o grupo tem qualidade, né? Com os jogadores que lá estavam, os jogadores que chegaram, os jogadores mais experientes. Ele disse quanto a experiência dele. Claro que ele vai tentar transmitir para os demais, né? Aqueles que não é tão experientes, né, jogadores tão, principalmente no futebol, no cenário do futebol brasileiro, como Campeonato Brasileiro, né? Aqueles que estão chegando, como Rodrigo Garro, Rico Coronado, e vai passar um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de experiência, um pouco mais de como é que se diz? E expectativa, né? O que é que seja uma expectativa? É que se transforme em realidade, né? Principalmente quando se fala de futebol brasileiro, que ele sabe que a dificuldade é gigantesca, né? Principalmente de campeonato brasileiro e principalmente de futebol brasileiro, né? Quando os resultados não vêm, a torcida, 2, 3 jogos, já tá pedindo para você sair, pedindo para ir embora. Do mesmo jeito é com o treinador, o treinador não presta, traga outro. E é assim que é o futebol brasileiro, né? Que aqui no Brasil é muito cobrado, mas trabalha-se muito em cima dos resultados. E quando o resultado não vem, aí complica, né? Mas para mim, Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. É um gigante. Eu acho que ainda vai dar muita alegria ao Corinthians, né? Principalmente os corintianos. Nessa temporada, vive uma expectativa muito boa, né? O time evoluiu, o time cresceu. Então, pessoal, a tendência é que esse ano a gente não passa aquele sofrimento que a gente passou o ano passado, né? Sofrimento de rebaixamento, brigando na zona de rebaixamento quase toda a rodada, beirando ali, né? Apesar que o Corinthians foi para a semifinal da Copa do Brasil, poderia ir para a final. Foi para a semifinal da Sul-Americana, poderia ir para a final. Eu acho que só não foi para a final devido ao treinador, né? Mano Menezes. Fazer o quê? Vamos fazer tudo diferente, que esse ano o Corinthians consiga ganhar títulos, é o que é importante. Então é isso, nação corintiana. Se inscreva aí, pessoal, no canal Banda de Loucos. Estamos sempre trazendo os melhores conteúdos para você. Então é isso. Até a próxima.